Quando você me diz que existe um medo de errar, isso é falta de segurança psicológica no ambiente. E isso é péssimo para a inovação. Porque a liderança tem que estar alinhada também com essa questão de cultura, né? Porque vai ser quem vai motivar essas pessoas, né, a trazerem ideias, a criar esse ambiente. Mas cultura e inovação você não faz se não for bottom-up. Não tem jeito. E aí acho que o embaixador, ele conversa com a galera. Isso é importante. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao Futuros, o podcast do Venturos. E hoje eu estou muito feliz com duas convidadas muito especiais aqui do Venturos. O nome do episódio, gente, se chama Embaixadores da Inovação. Só que eu tô com as embaixatrizes, né? Então vamos ter que pensar aí esse título aí depois no YouTube, no Spotify, entre todos. Pessoal, então hoje nós não vamos falar de IA, não vamos falar de computação quântica, mas vamos falar de um assunto super importante que sempre tem que estar em pauta dentro das organizações. Inovação. Inovação às vezes parece um buzzword, parece algo que tem que ter, senão o mercado me pega, senão os acionistas me pegam, mas não. A inovação, ela faz parte de toda empresa, assim como o RH, assim como a equipe comercial, assim como a equipe financeira, entre outras. E hoje, com essas duas moças aqui, jovens, que vão falar um pouco da experiência delas de inovação no Venturos, vou pedir para vocês duas se apresentarem, tá bom? Vou começar com a Marina. Oi, pessoal. Eu sou Marina, sou Head de Inovação aqui no Venturos, trabalho dentro da equipe de tecnologia, inovação e produto. E estou aqui no Venturos já fazem uns 5 anos, né, apoiando na parte de estruturação da área de inovação desde o ano passado. E antes daqui estava num ambiente completamente diferente, que era um ambiente de startup. Então, isso é uma das coisas também interessantes quando a gente fala de inovação, né? Esse conflito de startup e corporate, como que a gente traz esse contexto também para uma grande empresa. Muito bom. Andressa. Olá, meu nome é Andressa, eu trabalho com cultura e comunicação interna aqui no Venturos. Eu tô aqui faz mais ou menos 5 anos. Eu entrei como estagiária de comunicação interna, fiz a transição para a área de cultura e desde então trabalho na difícil missão de coordenar a cultura num universo tão maluco quanto o mundo da tecnologia. Acho que é isso. Muito bom. Andressa Ferro, mas também conhecida como Andressa Abreu, porque dizem que é uma filha não reconhecida do Abreu. Eu nunca falei isso. Muito bom, pessoal. Para começar, a gente escuta falar muitas coisas no mundo corporativo, né? Cultura, inovação, cultura de inovação. Mas, Andressa, você tem uma história muito interessante, porque você não é da tecnologia, você entrou no Venturos, né, com comunicação. A Andressa sempre teve um jeito super divertido de mandar mensagens para o pessoal, né, de fazer as lives também, né? Sempre foi a nossa host. E aí você foi entendendo, né, o que é uma empresa de tecnologia, que empresa de tecnologia é super diferente também, não é uma empresa tradicional no seu modo de agir. As pessoas não batem bem da cabeça, né? Os gestores menos ainda, enfim, né? Tem que ser meio doido, gente, para trabalhar com tecnologia. Eu sou meio doido, não parece, mas eu sou meio doido, tá? E aí, André, só acho que vale aqui um pouco de conceito antes da gente começar, né? Então, assim, como que você define cultura e, melhor ainda, né? Depois que a gente define a cultura, essa grande subdivisão que é uma cultura de inovação. Legal. É uma pergunta complexa. Bem complexa, temos aí 2 horas para responder, né? Temos. Justamente por ser uma pergunta complexa, eu acho que não tem uma fórmula de resposta muito pronta. Então, eu vou falar o que navega, o que orbita mais agora em como eu conceitualizo cultura, tá? O que agora eu gosto de dizer que é cultura. Acho que, fora do contexto da organização, a cultura ela sempre foi o estudo de como as coisas são feitas na sociedade, né? Então, vou dar um exemplo. Quando a gente fala de movimento... Aliás, vamos voltar um pouquinho na semântica da coisa. Cultura vem de cultivo. Então, você já parte do pressuposto que não é algo que se faz sozinho.
é algo que se faz em conjunto e é algo que se cultiva, leva tempo para você entender o que aquela cultura quer dizer, o que aquele conjunto de coisas naquele lugar significa e como é que isso atribui identidade para aquele grupo. Eu gosto, e nas integrações de cultura que a gente faz aqui no Venturos, eu sempre trago exemplos de movimentos culturais que aconteceram fora da organização, para eles aprenderem a significar o que é a cultura enquanto área de conhecimento. E eu gosto de trazer um exemplo que é recente para mim, mas eu acho que para as gerações mais novas já não é. Eu falo sempre do Mangue Beat, que para mim... Vocês conhecem Mangue Beat? Eu fazia faculdade. Na época em que... Eu não faço ideia. Que isso? Fui no mangue catar lixo, pegar caranguejo e conversar com urubu. Tá vendo? Isso eu vou explicar. Nunca ouvi falar. Isso é um ótimo exemplo de como a cultura acontece fora da organização e, consequentemente, de como ela acontece na organização também. O Mangue Beat, ele foi um movimento cultural que nasceu ali no final dos anos 80, começo dos anos 90, na região norte e nordeste do país. A gente tinha... Recife, né? Recife. Recife foi o core, assim, do movimento Mangue Beat. Ele derivou de outros movimentos do lado de fora. Então, a gente tinha o grunge acontecendo, a cena grunge saindo de... O que acontecia? A gente tinha um cenário musical que saía ali dos anos 80, por exemplo, onde a gente tinha um jeito muito claro de fazer música. Então, era assim que se fazia, era esse beat, era esse trejeito, as pessoas se comportavam de tal maneira, os acordes. Era tudo programado para ser lançado daquela forma. E alguns movimentos de contracultura combatiam isso. Veio o grunge, isso se destrinchou para outros lugares também. Então, aqui a gente está falando de música, mas é cultura, né? E aí, quando isso chega no Brasil, isso dialoga com aquele aspecto sociocultural daquela região de Recife, por exemplo. E em Recife, a gente tem um cenário de muita... como se diz? Ele é muito desigual socialmente. Você tinha tecnologia chegando com muita força naquele cenário, mas você tinha uma terra literalmente separada pelo mangue e pessoas que não tinham acesso a toda essa tecnologia que estava chegando, e isso começou a mexer com os intelectuais, com os artistas que conviviam naquele lugar, naquele espaço. Um deles era o Chico Science, que foi o grande nome do movimento Mangue Beat. Criou-se um manifesto, criou-se comportamentos, criou-se uma musicalidade que fundia todas essas ideias. Então, eles fazem Mangue Beat, né? É o beat que vem é beat de tecnologia, né? É beat BIT, não é beat de batida. Então, era o movimento do mangue com a musicalidade dali, com aquele comportamento. Eles carregavam colares com chips de computador no pescoço, sabia disso? Não, isso eu não percebia. Era um artefato, né? Era um símbolo que a gente estava falando de tecnologia, mas a gente estava criticando tudo aquilo que vinha embutido com aquilo, no meio daquele cenário tão desigual. Você tinha que ter muita coragem para fazer aquilo, você tinha que saber o que você estava falando, você tinha que saber que você estava rompendo com o status quo. A gente já está falando de inovação. E aí criou-se um movimento cultural do Mangue Beat, que foi um movimento de contracultura. Eu adoro usar esse exemplo porque eu acho que as pessoas precisam entender cultura como algo que está no dia a dia delas, influenciando elas o tempo todo. Elas nem sabem que elas estão bebendo cultura e estão vivendo aquilo e criando cultura ao mesmo tempo. Então, a cultura, ela é o jeito que a gente faz as coisas em algum lugar, onde um determinado grupo, unido por um pensamento, que compartilha rituais, símbolos, vocabulário. E aí, quando você leva isso para a organização, o conceito é o mesmo, só que a gente está ali num recorte organizacional de trabalho movido por um tema em comum, né? Então, a cultura dentro da organização, por sua vez, ela é o jeito que aquelas coisas são feitas naquele lugar. O jeito que as pessoas se comportam, o jeito que as pessoas se vestem, o vocabulário que a gente fala. Ela é a tradução daquelas pessoas para aquela realidade. É sobre comportamento, no geral. Acho que cultura, assim, a definição que eu gosto de dar de cultura agora, ela é isso, assim, ela é o jeito que as coisas de fato acontecem. Não o jeito que a gente diz que elas acontecem, mas o que elas acontecem, de verdade. Esse é um ponto importante, né, Andressa? E a cultura, né? Eu trabalhei em 4 empresas.
Fora o estágio, tudo, 4 empresas. E sempre tem aquela história, né? Poxa, naquela empresa eu me adaptei. Naquela não. O tal do fit cultural. Porque os seus valores, os seus comportamentos, os seus rituais, às vezes não batem com a cultura que existe aqui. Não é que a empresa é ruim. Tem essa questão do fit cultural, né? Que foi uma coisa que no passado a gente começou a perceber no Venturos, principalmente quando a gente contratava muita gente. E às vezes saía muita gente. Por quê? Porque a gente contratava errado. E a gente só contratava aqui. Vamos lá, faz uma rotina aqui em Java para mim. Eu era entrevistador, fazia a prova técnica, né? E você olha para a pessoa pelo prisma técnico, né? E às vezes a pessoa tinha valores, tinha rituais que não iam. E aconteceu muita gente boa, que eu vi que saiu daqui do Venturos, abriu empresa, foi para outra empresa, hoje está super bem. O cara não era ruim, mas ele não se adaptou, assim, também como gente assim que chega e brilha aqui. Então, acho que tem um pouco disso, né, que a gente tenta trabalhar com jornada, Venturos, né, já trazer jovens com esse alinhamento, né, isso é super importante, né. Até se a gente for levar em consideração, né? A gente fala muito, vamos deixar a vida pessoal e a vida do trabalho separada, né? Mas a gente passa, acho que mais tempo dentro do trabalho. Né? Acho que, sei lá, 80% da nossa vida a gente tá aqui, os outros 20% a gente tá vindo até aqui, saindo daqui. Então, é importante que a cultura seja alinhada com seus valores. É verdade. Cada vez mais. Até porque o jeito de trabalhar mudou. E eu acho que as gerações que vêm agora, estão agora no mercado de trabalho, e as que estão chegando cada vez mais, elas não se alinham só à missão, visão, valores da organização, por exemplo. Elas têm que ser alinhadas com o propósito daquela empresa. Então, ela não compra aquela história que o Simon Sinek fala, né? As pessoas não compram o que você faz, elas compram o porquê você faz. Se elas não acreditam que aquele propósito daquela empresa, que o motivo pelo qual a gente faz tecnologia, inovação aqui, está compatível com o que ela acredita que ela queira mover no mundo, ela não vai desempenhar muito bem aqui, ela não vai ser compatível, como você falou, né? Não é melhor nem pior, é só incompatível. Eu tive vários ganchos aqui, várias ideias, né? Talvez a gente vai precisar de umas 3 horas, né? Mas eu vou voltar nisso. Me lembra sobre OpenAI. Eu acho que tem um caso muito bacana. Marina, e você que sempre trabalhou... A Marina é formada em moda, gente. Olha só que legal, né? Então, assim, moda você tem que ter um quê de inovação, assim, na veia, né? Então, acho que até... A gente já conversou, né? Foi por isso que você acabou vindo para essa área de inovação, tudo. Mas, Marina, você já trabalhou dentro de hubs, né? Então, assim, dentro de grupos de inovação dentro das empresas, né? Você vivenciou isso, né? Mais do que ninguém. E esse é um dos motivos para você ter vindo para o nosso grupo, né? Por que essa cultura de inovação, você que passou por várias empresas de ramos diferentes, totalmente distintos, o que você vê de comum nessa importância da cultura de inovação? Bom, eu vou responder essa pergunta com uma frase que eu gosto muito, que eu tive contato com ela assim que eu entrei para a área de inovação, que é a cultura como estratégia no café da manhã, de Peter Drucker. E, bom, até como a gente veio falando, né, de cultura, de pessoas, né, a cultura é alimentada por pessoas, né, a inovação é alimentada por pessoas. Então, a gente faz inovação para alguém, né, para pessoas, isso é feito por pessoas, né, então é importante para a maquininha, né, rodar de negócios, que isso seja tudo ali conectado também com a estratégia, né, e que essas pessoas tenham ali essa consciência para trazer um pouco mais da parte de inovação para o concreto, né. E aí, um ambiente, né, de inovação, ele é um ambiente mais vulnerável, né? Ele precisa ser um ambiente vulnerável, propício para erro. Porque se a gente já colocar barreiras, como que a gente vai ter um colaborador que vai trazer ideias, sugestões, né? Se colocar nesse ponto de vulnerabilidade, né? E sem isso, a gente não consegue inovar, que eu acho que é o
ponto principal de partida da gente conseguir inovar é você colocar numa situação completamente nova. A gente não tem uma resposta para inovação tão clara quanto a gente tem uma resposta, às vezes, para um dado financeiro, para uma planilha. Total. E aí, Andressa, até fazendo um gancho com o que a Marina respondeu, inovar, realmente, uma vez eu escutei que é novo dinheiro. Não deixa de ter um fundo de verdade. Eu gosto de inovação ser uma chamada para ação. Para ação, que tem que ser. Sem ação, nada adianta. Eu posso dizer que eu vivi dentro do Venturos, nesses últimos 20 anos que eu estou aqui, várias mudanças culturais mesmo. Porque a gente percebia que com aquela cultura que tinha aqui, a gente não conseguia chegar aqui. Depois não conseguia. Nem sempre é uma escada, né? Você pode estar indo para outros lugares conforme sua estratégia. Mas a gente passou muito por isso. E acho que, pegando esse gancho, inovar é dar ideia ruim. Porque, gente, esse negócio que não tem ideia ruim é mentira. Tem ideia ruim. Talvez ela é ruim para aquele momento porque você quer. Pode ser boa para outra coisa, tá? Às vezes precisa dar uma lapidada também. Você precisa dar uma bússola ali, né? O pessoal fica, não fala isso que tem. Tem que direcionar, né? Para ficar boa. Mas, enfim, é se expor. É você abrir a boca, propor um negócio super diferente que você pode, às vezes... Tem técnica para isso, hoje as pessoas não fazem mais, né? Gastar muito dinheiro e não ter nada em troca, né? E aí, a organização vai crescendo, o cara também está preocupado com a carreira dele, isso é um pouco de cultura, né? Poxa, eu quero crescer aqui, né? Se eu der uma ideia ruim, um projeto que vai ser mal sucedido, pô, tô perdido aqui dentro, minha chance de ser promovido... Não vai. E isso, no fundo, tem muitos livros que falam disso, é um entrave para a inovação dentro de grandes empresas. E por que startup vai? Porque meia dúzia de gato pingado precisando sobreviver. E é o contrário, né? Você tem que ter ideia, você tem que ser disruptivo para sobrevivência, né? Então... A cultura de startup é muito baseada nisso. Exato, também, os né? recursos na startup eles são muito limitados. Né? Ou então seja, você tem que ser criativo a todo momento. a toda e muita hora. mão na obra. Assim, Né? Todo mundo na startup faz papéis que às vezes não é o seu papel, mas que você precisa para sobreviver ao negócio. Agora, que nem você pega uma organização de 300 pessoas, é uma coisa, uma organização de 1.000 pessoas, pô, o cara tem super cuidado. Né? Não é só uma organização de 1.000 pessoas, mas no caso do Ventures, por exemplo, é uma empresa 900. de 30 anos. Também. Mas assim, o tempo, ele é muito importante nessa equação. Para mim, tem uma tríade cultural que a gente precisa fomentar dentro de uma organização para a cultura de inovação respirar. Colaboração, acho que essas três são o arroz com feijão da inovação. Você precisa ter colaboração. Num lugar onde as pessoas não se falam, as ideias não chegam de um lugar para outro. É bem óbvio porque que as coisas entravam, né? Então, você precisa de uma rede conectada. O segundo ponto é segurança psicológica, que é o que você estava falando agora, só não com esse nome. Então, quando você fala assim, o cara precisa ter... vendo? Tá vendo? Tá vendo? Tinha mais conteúdo do que eu imaginava. Olha lá, vamos lá. Quando você me diz... que existe um medo de errar, isso é falta de segurança psicológica no ambiente. E isso é péssimo para a inovação. Porque se eu não acredito se eu saio de uma reunião... Vamos supor que eu tenho uma boa ideia, algo que eu acredito que é uma boa ideia. E aí, eu vou levar essa ideia para aprovação com algumas instâncias que eu acredito que precisam validar a minha ideia. Se eu tenho medo de que eu vou sair daquela reunião, se eu errar, e eu vou ser o papo do corredor pelos próximos 40 dias, eu não vou expor a minha ideia. Ou eu vou gaguejar, ou eu vou omitir pontos, ou eu vou mirar mais baixo do que eu acho que eu deveria mirar, porque a gente joga na segurança. Então, como a empresa vê o erro é muito importante e muito prejudicial se é ruim para a inovação acontecer. E quando a gente está falando de empresas de muito tempo de mercado,
E aí vai muito do modelo de gestão também da empresa, como que ela joga o jogo, né? Ela é mais conservadora, ela é uma startup que arrisca mais. Então, segurança tem muito a ver aqui também. Para mim, esse jeito que a gente maneja o erro, ele é o virador de mesa, assim, da inovação. É o que faz uma empresa ser bem-sucedida ou não na cultura de inovação dela. E o terceiro ponto, que eu acredito que é essencial, está bem ligado com isso também. Você também falou um pouco sobre isso, que é a desburocratização dos processos. Vamos pegar essa mesma boa ideia que, hipoteticamente, eu disse que eu tive. Se, além de ter medo de ser julgada por 40 dias por um erro, eu tiver que passar essa boa ideia por 15 reuniões diferentes, pô, eu vou desistir no meio do caminho. Eu já desisti. Ou assim, alguém, nessas 15 reuniões, cada uma delas vai ser uma prova de me convençam de que a minha ideia é ruim. Eu vou ter um momento de que, sabe, o tempo todo alguém pode tentar barrar a minha ideia. E isso vence as pessoas, vence os criativos pelo cansaço, né? A burocratização, para mim, ela é a grande vilã. Ela mata o criativo na hora. O criativo, ele não aguenta mais falar quando ele tem que passar por tantas instâncias de aprovação. E tem um último fator que eu acho que as pessoas não falam muito, mas que eu, na minha experiência, em tudo que eu tô vendo, eu acho que ele é essencial, que é a autenticidade das coisas. Se você não incentiva uma pessoa a ser quem ela é, essa pessoa não vai conseguir inovar, sabe? Se eu estou tentando colocar todas elas dentro de uma mesma normativa, como é que alguém vai querer pensar fora da caixa? Às vezes essas pessoas já existem, elas já são inovadoras, já pensam fora da caixa, mas você está tentando botá-la numa caixa. E isso tem muito a ver com cultura. Quanto mais a gente trabalha essa sopa cultural para que você seja quem você é, não tenha medo de errar, para que você colabore com outras pessoas, que você não tenha medo de trocar a sua ideia comigo, porque eu não vou roubar a sua ideia, sabe? Isso é a cultura trabalhando a favor da inovação para mim. Isso é sustentar uma cultura de inovação. Eu gosto do termo, eu gosto da expressão de que a cultura de inovação ela é sobre a capacidade de você sustentar aquela ideia, a tensão daquela nova ideia por tempo suficiente para que essa ideia cresça. É uma incubadora, né? É como se fosse um... Você tem que sustentar essa ideia por tempo bastante antes que ela morra. Senão ela vai morrer. É como um funcionamento de um sistema imunológico ao contrário. Quando aquele sistema imunológico repulsa o estranho, né? Porque ele quer proteger o corpo, a cultura de inovação ela tem que fazer o oposto. Ela tem que sustentar aquele esquisito, aquele novo, por tempo bastante para que talvez ele vire inovação. E você sabe que... Tava na pergunta, eu esqueci de fazer, tá, gente? Mas eu vou fazer um gancho. Como é importante nessa hora a gestão, a alta gestão... Eu ia falar... apoiar isso. Exatamente isso, né? Que eu acho que tem uma outra jornada, né? Que é a da liderança. Sim. Porque a liderança tem que estar alinhada também com essa questão de cultura, né? Porque vai ser quem vai motivar essas pessoas, né? A trazerem ideias, a criar esse ambiente. E eu acho que é muito importante nesse processo de aculturamento as iniciativas também serem muito bottom-up, né? Para que parta dos colaboradores, né? Essas ideias, essas sugestões, todo esse movimento. E construir também um senso de... eu sou dono dessa ideia, eu tive a ideia, quem que eu preciso procurar, como que eu preciso executar. Isso também traz mais autonomia, né, pro colaborador, e a gente acaba criando um perfil meio empreendedor dentro da empresa, que acho que é o ponto-chave ali para a gente ter uma cultura de inovação realmente ativa, né? E vocês sabem que nessa hora eu vou contar um pouco da história que a gente está vivendo no Venturos, tá? O Sato chegou pra gente há uns 3, 4 anos atrás, pro time executivo, falou, a gente precisa mudar o Venturos. Porque a gente é um ICT privado, tal, fazemos projetos de transformação digital, mas se der uma zebra na lei de informática, o que acontece, né? A gente fecha. De tão dependente que a gente é.
E aí fomentou em cada executivo ações para a gente mudar o Venturos. Então você pega o Lausier pegando uma iniciativa de IA, criando um agente que hoje talvez seja o maior produto que a gente venda aqui dentro do Venturos. A gente pega o Maia e vai, a gente tem que ir para os Estados Unidos, internacionalização, dentre outras ações. Estou citando uma de cada, né? A gente pega o Rubinho trabalhando com MIB, com eficiência operacional, com tantas coisas legais que foram feitas dentro da operação, para a gente fazer diferente as coisas que a gente faz. Eu não tendo mais cliente. Gente, eu tive cliente a vida inteira. E eu sempre tive esse negócio, né, de contato com o cliente, de key account. Eu sempre fui um cara para estar com o cliente. Não vou ter cliente. Eu vou criar um grupo de pesquisa. Eu vou criar um grupo de inovação. Eu trouxe as meninas. Porque o meu grupo era um bando de filhos do Marcelo Abreu. Os desajustados. Os desajustados, os grandes desenvolvedores. Mas é aquela coisa, né? Todo mundo, mesmo pensamento. Eu precisava trazer gente diferente. Eu trouxe a Marina, eu trouxe a Lívia, eu trouxe a Cláudia. A Cláudia estava aposentada, que isso também é legal. A Cláudia de uma empresa que era referência em propriedade intelectual, e eu não tenho problema em elogiar um outro instituto, que é o CPQD. O trabalho de 30 anos que a Cláudia fez, a gente não sabia fazer propriedade intelectual, a Cláudia nos ensinou. Né? Você trabalhando dentro de um hub, vamos pro Cubo. Gente, é uma maluquice naquele Cubo. Você já foi no Cubo, né? Muito legal. Pede para te convidarem, tá? Mês que vem tem pede visita. Pede para te convidarem, né? Então, você já foi, né? Já foi. Então, cara, Cubo é demais, cara. Aquilo ali é totalmente diferente da nossa realidade. E aí eu vou fazer gancho para a próxima pergunta, né? E você sabe que esse negócio de validar... Agora eu lembrei o negócio que ela começou a falar, quando você tem segurança, você valida com o outro. A Andressa sempre validava as ideias malucas comigo. Abreu, eu tive uma ideia aqui. O que você acha? Ela fazia isso. Olha, ela estava validando comigo. Olha só que danada. Eu não sou boba? Tá certo. Olha lá. Antes de você mudar de gancho, o que eu acho, queria complementar que acho que as ideias têm muito disso, né? Vai ter perfis diferentes, perfil mais de negócio, perfil mais técnico, perfil mais criativo. Então, às vezes, uma ideia, ela pode parecer ruim, mas se ela passar por essa equipe multidisciplinar, Exato. Ela pode ser lapidada. Exato. E até tem um dado da Accenture que eu estava vendo, que equipes multidisciplinares têm 60% mais chances de trazer resultado, né? De o projeto ser eficaz. Isso é muito legal. Isso me lembra algo também. Quem trabalha com diversidade e inclusão diretamente sofre tanto para fazer a ideia deslanchar, porque a gente sempre teve que defender muito a diversidade e inclusão nas empresas, por uma total falta de desconhecimento das pessoas, porque no final a gente trabalha a diversidade e inclusão porque é a coisa certa a fazer e porque ela é uma emissária da inovação. Pelo que a Marina falou, se você não tem diversidade de visão, você não vai inovar, você vai acabar na mesma estrada que você estava. Mas eu tinha isso com a minha equipe. Ali, todos formados em faculdades públicas, todos com uma carreira muito sólida em desenvolvimento. Todos fazem as mesmas piadas que eu fazia, né? Então, sem graça. Né? Então, assim, né? Então, assim, a gente era muito igual. O que a gente ia fazer de diferente? Mas isso é até fundado na sociologia, falando um pouco de cultura Ixi, de novo. hoje tá culto. Alguém me passa um óculos, eu preciso de um óculos para... Não, eu vou sustentar esse argumento sem óculos. É que eu estou estudando um pouquinho de redes emergentes, né? Que inclusive a gente aplicou no Venturos quando a gente foi falar sobre os embaixadores de inovação. A gente vai falar sobre isso. Eu ia falar isso. As redes, o mapeamento de redes, ele é um jeito inovador de você entender como é que a estrutura da empresa de fato acontece no dia a dia. Então, quem toma as decisões, quem conversa com quem, como é que é a rede informal por baixo da hierarquia. E quando a gente vai estudar a teoria por trás do mapeamento de rede, a gente vê que ela nasce de várias fontes do conhecimento diferentes, inclusive a sociologia. E uma das teorias que embasam todo esse estudo,
que também conversa um pouco com gestão de mudança, é uma teoria sociológica que fala sobre os nós fracos e os nós fortes na conexão entre as pessoas. O que essa teoria diz? Os nós fortes são as relações que você tem com constância, todo dia. Então, Marina e Marcelo, por exemplo. Vocês conversam o tempo todo, trocam informação, ou seja, vocês pensam mais parecido e vocês compartilham as mesmas informações. Os laços fracos, que a gente tende a ignorar um pouquinho, segundo essa sociologia, essa teoria sociológica, são de onde você mais vai obter informações diversas e valiosas para o seu trabalho. Ou seja, a inovação mora nas conexões improváveis. Improváveis, exato. Perfeito. Exato, né? E isso foi legal, porque assim, também citando outra executiva do Venturos, a Cíntia, que é a nossa responsável por pessoas, também, eu e a Cíntia, a gente sempre conversou muito sobre essa questão de cultura aqui dentro, né? Normal, aonde a gente quer chegar, qual que é o próximo passo do Venturos, né? E essa dificuldade que a gente tinha na implementação da inovação, né? Para as pessoas serem mais propositivas e também donas, né? Porque não basta jogar uma ideia, pronto, fiz o meu. Não, mais do que jogar uma boa ideia, executar essa boa ideia. Acho que isso faz toda a diferença. E aí tal, e aí a Cíntia colocou a Andressa no jogo, a Andressa trouxe essa ideia das redes, né? Eu falei, nossa, que maluquice isso. Bora, né? Vamos, né? Fez um mapeamento maluco. Eu, nesse mesmo tempo, conversando com a Marina, né? A Marina chegando no Venturos, né? A Marina ficou um tempo dentro de um dos clientes, depois quando ela vem para implantar isso dentro do Venturos, sentindo a dificuldade, né, Marina? Nossa, a gente tem um problema cultural aqui e tal. Pera aí, né? E aí, aí a gente começou a se juntar, né? E veio essa maluquice de embaixadores da inovação. O nome, gente, buscar nome dentro de uma empresa é uma coisa. Vocês lembram quantos nomes a gente tentou? A gente pensou em vários. A gente pensou em vários, né? Não, e teve um que já tinha sido usado, né? Tinha Os makers. os makers. Não, o maker é outra triste coisa, que né? esse O caiu. maker era bacana, mas, Gostava. pô, já tem. E tal, e tal, e tal. E como cultura é engraçado, né? Pô, o embaixador, a gente achou que tava abafando, né? Aí tal. E sempre tem um gaiato dos meus grupos, tá? Os tipos Abreu. Sempre tem um dos meus. Tem sempre um gaiato, né? Que sempre que você manda embaixador, ele manda uma camisa. O Gustavo Lima com uma camisa embaixador. Esse é o verdadeiro embaixador, né? Eu falei, vai. Mas o povo é divertido aqui nessa empresa. Mas então, tirando o fato que o Gustavo Lima não faz parte dos nossos embaixadores da inovação do Venturos, mas foi um trabalho que a gente teve esse cuidado de trazer gente, elos fracos, elos fortes, comitê de diversidade, né? Pô, se as pessoas estão aqui no comitê, elas também têm que explorar isso, né? Entre outros grupos, né? Então, Uma das coisas que a gente toma muito cuidado é ter um representante de cada área, né? Até para Exato, ter essa exato. diversidade de pensamento. então, assim, gente, quando a gente montou a lista final, era uma maluquice, né? É, a gente Pessoas ficou que não se meses. conheciam. Pessoas que não conheciam o nome do outro. Por isso que era uma boa lista. E a Era gente uma ficou boa lista, meses. né? Não foi, Meses. assim, uma coisa rápida. Eu acho que foi mais rápido depois que a gente teve a lista, a gente conseguir dar continuidade. Mas a gente ficou meses pensando nos perfis. Né? Então, como foi o cuidado disso, né? Sair, né? Não é o Gustavo Lima, são embaixadores, makers ou sei lá o quê, mas aí a gente começou esse trabalho, né? E vocês fazem parte desse grupo, né? Que a gente começou a dar esse pontapé. Vou fazer a pergunta aberta para as duas. Como foi esse processo, né? De criar. É super recente, tá, pessoal? Mas já daqui a pouco a gente vai falar alguns resultados que teve. Mas como que vocês acharam que foi esse processo, toda essa construção? Quer começar com a rede? Eu vou dar um contexto de como... Boa. Do que ferramentou Isso. a ideia, e aí a Marina explica como Boa. que ela seguiu. Essa mesma conversa que o Sato teve com os executivos há uns anos atrás,
Cultura estava ali no meio também, e o nome disso para a cultura é jornada de transformação, né? A gente começou uma jornada de transformação cultural e o objetivo era perpetuar o negócio. Para a gente não morrer, a gente precisa se transformar. Então, a gente escolheu... Uma das frentes que a gente escolheu potencializar era inovação. E eu sabia que eu queria trabalhar com mapeamento de redes, porque eu gosto muito do fato de que o mapeamento olha pelo que está embaixo da hierarquia. O jeito óbvio de escolher embaixadores da inovação, o jeito tradicional de fazer isso, seria a gente virar e falar assim, Marcelo, quem é o time de inovação aqui e quem são as pessoas inovadoras aqui? O Marcelo ia trazer uma lista de nomes, que são as pessoas que ele conversa mais ou que mais trabalham perto do negócio. Ele ia trazer uma lista. Mas a gente escolheu fazer diferente. A gente escolheu deixar os nomes emergirem da comunidade. Por isso que a gente aplicou o mapeamento de redes. Então, a primeira coisa que eu queria dizer sobre esse projeto é a gente não escolheu embaixadores. A gente revelou essas pessoas. Elas já existiam. Isso eu acho legal, né? Elas uma já revelação. estavam aqui. E não foi a gente que escolheu, foram as pessoas. Porque o mapeamento de redes, ele faz isso. A gente escolheu alguns eixos que a gente queria mapear. Um deles era inovação. E a gente perguntou para as pessoas quem eram as figuras que elas consideravam mais inovadoras aqui dentro. As pessoas apontaram esses nomes. E aí, dentro da lógica por trás do mapeamento de redes, isso trouxe uma rede conectada. E aí, a gente via nomes que se destacavam. Pessoas que brilhavam um pouco mais ali, apareciam mais, pessoas que eram reconhecidas por outras pessoas, por qualquer pessoa, e não líderes, necessariamente, como pessoas inovadoras. E aí, sim, Cultura entregou essa lista para o time de inovação e a gente foi trabalhando junto, porque eu me lembro que uma das exigências da AMA era a gente precisa de diversidade. Então, se esses nomes não trouxerem todos os perfis que eu acho que precisam estar aqui, a gente vai trazer esses nomes. E por isso foi um trabalho tão cuidadoso, né, Má? Uhum. Então, acho que o papel da cultura foi trazer essa ferramenta que foi muito importante para a gente chegar nessas pessoas, porque elas estavam ocultas pelas nossas lentes ali, né? E aí foi inovação quem continuou o papo. E aí acho que a Má pode contextualizar melhor. Sim. Acho que antes de falar dos embaixadores, né, tem uma utopia, assim, da inovação, que é a inovação, ela quer fazer com que a área morra, né? A própria inovação quer que a inovação morra, né? A área de inovação, especificamente. O que isso significa, né? Parece um pouco contraditório, mas isso significa que a gente quer descentralizar o poder da inovação, né? Para uma empresa realmente ser inovadora, a gente precisa que tenha esses perfis espalhados em todas as áreas, né? E que isso seja do dia a dia. Que seja real, prático, porque inovação, e aí isso é uma coisa muito interessante de falar, quando a gente fala inovação, para uma pessoa que não está dentro do contexto de inovação, a primeira coisa é uma coisa completamente disruptiva. E a inovação, às vezes, está no básico, às vezes está no processo, às vezes está num jeito diferente de fazer aquilo que você faz todo dia, que pode gerar uma eficiência operacional. Então, tem essa vontade da inovação de descentralizar esse poder. E aí que entra esse papel dos embaixadores, né? A gente ter esses perfis mapeados que são nossos multiplicadores da inovação, né? E a gente trazer isso para toda a organização, né? Não só no time de tecnologia, porque a gente está lá, a gente está vivendo, né? E quando a gente consegue ter uma pessoa do jurídico participando dessas ações, a gente começa a ter uma visão completamente diferente de, poxa, a gente falou do Cubo, né? Teve um evento no Cubo que eu levei o pessoal do jurídico lá. E o Gabriel ficou com os olhinhos brilhando, assim, de falar com um monte de startup, fala, ele resolve o meu problema, que eu demoro horas numa planilha. Então, isso é um exemplo muito prático de inovação e que não é uma coisa disruptiva, não é uma coisa que demanda muito tempo, né? Mas, às vezes, a gente não tem essa percepção, porque a gente não está no dia a dia, né? Então, isso é o ponto principal do que a gente quis trazer o grupo de embaixadores, né? A gente descentralizar esse poder da inovação. E aí trazer treinamento, mentoria, prática, né? Ações de fato, para que isso também se conecte com a estratégia, né? Eu acho que o grande pulo do gato que a gente conseguiu fazer com os embaixadores foi que a gente, depois de formar o grupo e depois a gente
fazer um primeiro treinamento, conectar isso com os objetivos estratégicos do Venturos e aí fazer com que os próprios embaixadores tragam ideias de como que a gente pode alavancar essa estratégia, né? Porque tá muito na liderança. Então, como que uma pessoa que não tem, né, uma visão que nem do Marcelo Abreu, mas tem uma percepção diferente do dia a dia que pode impactar ali, porque é ela que tá fazendo, ela que tá resolvendo o problema. Então, esse é um pouquinho do que a gente vem fazendo. Então, legal, né? Então, acho que assim, você já deu um pouco do que estão fazendo, né? Mas a gente acabou dividindo em 4 grupos, né? Cada grupo tem 2 objetivos estratégicos. Conta pra gente, sim, hoje, o trabalho que esse grupo faz dentro da organização, até para outras organizações poderem se inspirar e também fazer um trabalho que estão com dificuldade disso, né? Para ver como que a gente está implementando isso. Boa. A gente dividiu... A ideia inicial era ter 10 embaixadores. No final, a gente tem 40. E agora indo para o Venturos Manaus também, né? Isso também é legal. A gente tem praticamente 40. Então... E isso foi uma coisa muito legal, porque o projeto dos embaixadores, a gente pivotou ele enquanto a gente fazia, né? Era 10. Aí a gente teve a lista, né, mapeada e surgiu vários nomes interessantes. Daí a gente mudou. E aí a ideia era ver quem que se destacava no workshop, mas aí todo mundo gostou, a gente teve um feedback muito positivo. Então, não, vamos trabalhar com todo mundo. Então, uma vez que a gente estava ali com esses perfis mapeados, né, fez um workshop, um primeiro treinamento, a gente dividiu isso em grupo, né? E cada grupo toca ali 2 objetivos estratégicos do Venturos, né? A gente tem 8 objetivos estratégicos, então cada grupo toca ali esses 2 objetivos, né? Então a gente tem um grupo que é mais direcionado para a parte interna de colaboradores, né? Como que a gente traz resultado, trazendo mais esse perfil interno, né, de protagonismo. A gente tem outro grupo que já é mais voltado para essa visão externa de cliente, jornada. Outro que é direcionado para a parte de ESG, né, projetos de internacionalização. E, por fim, o grupo de tecnologia também, né? Como que a gente traz outras inovações também. E aí, a gente fez um trabalho muito legal de brainstorm, né? E a gente conseguiu atrelar ali essas ideias, né, a esses objetivos, validamos com os executivos. E agora a gente está num processo muito de follow-up dessas ações, né? Trabalhando, inclusive, em sprints, né? Que ao longo do ano a gente quer ver esse resultado, né? Aplicado ali. E é legal porque acaba que os objetivos estratégicos já estavam ali, já foram mapeados, já tem algumas ações. Às vezes ações maiores, né? Mas esse papel, os embaixadores, eles têm o papel de fazer um boost, né? O que eu posso trazer a mais, né? Que às vezes não foi pensado, às vezes uma coisa ali do dia a dia. Isso é super importante, porque, na verdade, a gente tem os objetivos para mudar a organização, né? Cada executivo acabou fazendo várias ações. Eu acho que essa é uma ação que é muito cultura e inovação, né? Por isso que temos um representante, não é só o trocadilho, não, né? É a pessoa de cultura e a pessoa de inovação, cultura de inovação. Então, assim, começou comigo e com a Cintia, né? Justamente disso, né? Já era algo estratégico, apoio da alta gestão. Mas cultura e inovação você não faz se não for bottom-up. Não tem jeito. E aí acho que o embaixador, ele conversa com a galera. Né? Isso é importante. Né? Sim, e eu acho que quando a gente conseguiu linkar com os objetivos, a gente também conseguiu mais apoio, né? Porque daí a gente saiu da camada do abstrato e chegou no estratégico, né? Conseguiu fazer essa conexão. Legal. E aí, eu queria que vocês citassem, né? Que vocês pudessem citar. Vou fazer 2 perguntas numa só, tá? Para a Marina, resultados efetivos. O que já saiu
daí. Não precisa entrar também muito em detalhes, só uma coisa mais... Não revele né? tudo. Não revele tudo, né? Tá, um segredo. Aquela coisa, enfim. E você, feedbacks, né? Se você, inclusive na questão de mudança, né? Porque você trabalha muita mudança. Se você já percebe sinais de mudanças no horizonte. Então, quem que queria começar? Você começou a última. Vamos fazer. A Andressa está com um cara que está pensando, só para pegar ela no pulo, né? Vamos começar pela Andressa, então, para ver. Tá bom. Tá. Eu tô pensando porque é uma pergunta que gera insights. Se eu consigo ver mudanças no horizonte. Consigo. Eu acho que o Venturos evoluiu muito em como ele enxerga a inovação e o erro. E isso só acontece quando iniciativas como essa, a descrição da Marina de como foi o processo de escolha e como tudo aconteceu até chegar no grupo de inovadores, é um exemplo perfeito de como a inovação precisa ter segurança para acontecer. Ela foi mudando todo o processo enquanto o processo acontecia, e isso fez com que a gente chegasse no melhor grupo de pessoas possível para trabalhar essa iniciativa. E eu vejo que essa sementinha que foi plantada nessas pessoas, ela começa a se pulverizar. E aí você tem coisas legais acontecendo que eu, enquanto cultura, vejo. Por exemplo, eu me sinto mais segura em vir para o podcast sem um texto pronto. Porque eu acho que isso vai soar mais natural. Não é? Mas nem sempre... Isso é cultura. E não, quando... não é meu poder de improviso, não? Também. Sabe, faz ao vivo. E eu Sabe, vejo... faz ao vivo. Eu vejo sementes disso acontecendo nos projetos que as pessoas fazem, no jeito que as pessoas se comunicam, na conversa do café, no jeito que a gente planeja a festa de fim de ano, até na própria área de cultura. E aí, contando uma coisa em primeira mão. Opa, adoro. Vamos lá. A área de cultura também está se transformando. A gente devagarzinho vai mirando um pouco mais em pesquisa, vai começando a falar de coisas legais. Tem um projeto rolando agora que eu não posso falar muito sobre ainda. Não posso, porque envolve clientes nossos e tal. Mas a gente já começa a testar ferramentas proprietárias, novos jeitos de... A inovação em cultura, é cultura aplicada, é pesquisa aplicada na área de cultura, que é algo que a gente nunca fez. Legal. E eu não sei de muita gente que faz, Não, aliás. legal. Isso é super bacana. Isso é inovação acontecendo Com na certeza, prática. na veia, né? É a Na transformação na cabeça das pessoas, né? No jeito que as pessoas pensam, resultado, inclusive. Isso é muito importante de se falar. As pessoas acham que inovação é você chegar num produto, né? E não. A cultura de inovação, quando ela é bem estruturada, você passa a valorizar os erros. Você lembra que a gente tinha um projeto há um tempo atrás? Eu acho que você deu um nome para esse projeto, que era... Dou nome pra tudo. Olha Eu lá, acho que era o Foi Falha Minha. Era um negócio assim, você isso. lembra? É. Era um projeto que o Marcelo tinha, você não tem enganada. Não, é... De falar sobre coisas que deu errado, que você fez errado. Como é que era? Falhei. Era um negócio assim, Era um né? negócio assim. Era uma reunião que a gente ia expor para as pessoas grandes momentos que a gente... Pode falar palavrão aqui? Pode. Que a gente fez merda. Exato. Grandes cagadas, Grandes né? Da cagadas. história. Exato. Porque isso é importante. E eu começo a ver isso, sintetizando tudo que eu falei, começo a ver a gente mudar. O jeito de pensar, de fazer as coisas, o jeito que a gente aceita o novo, ideias estranhas, sabe? Então, eu começo a ver frutos já. Eu achei legal porque no projeto que eu ficava atuando, né, diretamente no cliente, a gente tinha um evento recorrente que era levar as pessoas para o Hub, chamar uma startup para contar cases de insucesso. Né? Uhum. Porque o insucesso, a gente tem que improvisar, aprender e construir e pivotar. E tem que tudo ser muito rápido, principalmente num ambiente startup com pouco recurso. Então, achei muito bacana isso que você trouxe só para complementar. E aí, pegando a pergunta que você falou, a gente já está vendo alguns ganhos com esse projeto, né? Acho que assim, primeiro, a gente teve o treinamento e após treinamento, alguns times já implementaram as metodologias, né? Filtro de problema, design thinking, alguns processos de inovação. Então, a gente já teve essa movimentação ali acontecendo na sequência, que é
é justamente, né, o papel do multiplicador, trazendo o conhecimento que a gente não consegue, às vezes, colocar os 1.000 colaboradores? 900? Pouco menos. 900 é uma coisa. Os 900 colaboradores para fazer esse processo tão imersivo, mas a gente consegue colocar 40 e eles trazerem isso para suas equipes, né? E eu acho que outra grande movimentação que a gente vem acompanhando, que tá sendo bacana, é a implementação de OKR, né? Isso. Que era até algo que era um objetivo, era algo que a gente tinha interesse de implementar, e a gente conseguiu trazer isso na prática dentro do grupo, né? Então, cada grupo passou por um brainstorm onde eles criaram, né, os OKRs e quais seriam as iniciativas, né? Então, a gente agora tem um roadmap que a gente está acompanhando e está acompanhando nesse formato de OKR, né? Não, isso foi muito legal. Foi bacana pra caramba. Então, assim, a gente já vê, né, Marina, as coisas acontecendo, os resultados. Acho que isso é super importante. Até né? como a gente estava conversando aqui anteriormente, né? A que a Andressa mencionou, a gente está sendo uma incubação ali com esse grupo. Exato. Isso é muito bacana. Isso, a gente vê força. E o grupo forte, né? O grupo está muito forte. Eu ia comentar um negócio do OpenAI. Quando a gente estava fazendo o gancho, que eu acho que é importante. Que a OpenAI, poxa, fazia tempo que eu não vi uma empresa revolucionar tanto o mundo como ela revolucionou, né? ChatGPT, tudo que vem acontecendo, até ter surgido outros chats, né? Outros GPTs, Llama, Gemini, DeepSeek, enfim, cada hora, toda semana tem um novo, né? Tem um modelo novo. E a gente já fez um episódio, se você não viu esse episódio, com o Sidney do Venturos e o professor Lotufo, é fantástico. É o panorama da IA generativa, né? Gente, fantástico. É uma aula sobre esses últimos anos que a gente está vivendo de IA generativa. Mas, gente, ali a gente tem aulas de cultura do que vem acontecendo, né? Sai Sam Altman, volta Sam Altman. A influência de ter fechado o modelo, aberto o modelo. Gente, isso mexe com o PIB global. Isso mexe, né? E mexe tanto que tem 2 ex-OpenAI, a ex-CTO, esqueci o nome, depois o Guilherme vai pôr lá nos créditos, eu acho que o ex-chefe de pesquisa, eles saíram e montaram 2 startups. Cada um com, sei lá, 20, 30 pessoas, cada startup. 0 produto ainda, as 2. O que eles lançaram? Nada. Se você somar as 2 startups que eles lançaram, elas valem mais que todas as empresas brasileiras. E eu estou falando de Petrobras, de Vale e tudo mais. Hoje, essas 2 startups que têm 0 produtos, elas valem mais, valor de mercado, do que todas as empresas do Brasil. Se isso não é um exemplo de cultura de inovação que muda o mundo, eu não sei o que é. Eu rasgo meu diploma de economista que eu não tenho. Ainda bem que é engenheiro. Meninas, obrigado. Obrigada. Muito obrigada. Obrigado. Ficou mais calma agora? Sim. Todo mundo fica... Eu não sei o que eu causo nas pessoas. As pessoas ficam nervosas de vir no podcast. A coisa mais legal é o podcast, cara. É verdade. Não é? É verdade. Agora que acabou foi legal, né? Sim. É que nem andar de montanha-russa, né? No Mas começo dá aquele medinho, né? Eu acho que tudo que a gente faz depois você fica com a adrenalina, né? Tudo que a gente faz com vontade, a gente sempre fica nervoso quando vai. Tá certo. Boa. Muito bom. Pessoal, então, mais uma vez eu agradeço você ter ficado aí até o final. Como sempre, não deixe de nos seguir no YouTube, no seu tocador de podcast favorito. Deixa seus comentários, coloca lá o que você achou, o que a gente pode melhorar, né? Isso é super importante. A gente acaba fazendo muito das pautas com os comentários que vocês dão, tá? Então, agradeço mais uma vez e até o próximo episódio. Tchau, tchau.